Olá, chiquitosa, tudo bem com você? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Mas voltei. Meninas, essa live é em parceria com a Dois Limões Tecidos. Eu vou ensinar uma pecinha super fácil que tem painel em collab lá no site do Dois Limões, tá bom? O painel é porta-biju e ele tá uma gracinha, olha. Eu postei lá na rede vizinha. É um porta-biju. Eu tô com vários aqui prontos. Você pode inovar aí, ó, na sua imaginação, tá bom? E você vai receber um painel assim, ó, que dá para você fazer quatro peças, tá bom? Aí esse aqui já tá cortado, né? Porque eu já cortei para fazer a pecinha. Você vai receber o painel e tem o plano de corte no finalzinho. E aqui tem collab com Chiqueta Atelier, tá bom? Estou muito feliz com essa parceria e hoje a gente vai aprender a fazer nessa estampa aqui, ó. Que tá linda, nessas mandalas, tá bom? Então vamos lá? Bora lá? Então, meninas, agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar para fazer essa belezura de painel de porta-biju que tá aqui atrás, ó. Deixei aqui para vocês verem, tá bom? Nós vamos precisar do painel, né? Que você vai recortar o correspondente a uma peça que é um retângulo desse, ó, que é a frente, um retângulo que é o forro, tá? E o bolsinho, tá? E o restante você vai ter que completar aí com os materiais necessários que estão aqui no nosso querido plano de cortes, tá bom? Que vai ser o forrinho do bolso, tá? Forrinho desse bolso aqui. Um pedaço de plástico cristal, pode ser até a telinha vôlei também, porque, só que a telinha vôlei, se for alguma coisa pequenininha, vai sair, né, pelo buraquinho. E pode ser o plástico leitoso, assim, ó, tô usando leitoso, tá bom? Pedaço de plástico leitoso, tudo vai ter a medida, vai estar aqui no painel, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou usar uma parte de TNT no forro aqui, tá? Mas você não precisa, você pode fazer toda a estrutura dele nesse aqui, como se fosse o forro, prender a manta e fazer como se fosse o forro, entendeu? Você vai prender toda essa parte aqui, ó, na manta. E essa parte aqui você vai colocar sem estrutura. Dá também, já fiz assim. Esse aqui foi feito dessa forma, tá bom? Com a manta por dentro. A manta tá aqui, segurando todo esse material aqui, tá bom? Mas você pode fazer também do jeito que eu vou fazer agora. Esse aqui eu já fiz usando a manta por fora e aqui dentro eu coloquei, estruturei esse forrinho no TNT, tá? É uma opção que você tem. Ela fica mais durinha, tá bom? Então vamos lá. Vamos precisar de zíper a metro. Vamos precisar de montana, tá? Tudo tem a medida ali todas as medidas estão no painel, tá bom? Ó, dois pedacinhos de montana pro anel e pro brinco, os brincos. A lapelinha de fechamento com o botão, tá? Um cursor de zíper pro zíper. E 6 partes de montana. Se você quiser, você pode fazer com viés essa parte aqui, tá? Não precisa ser com montana. Você pode dobrar o viés ao meio, costurar e cortar 4 por 6 centímetros, tá? Por 1. A etiqueta, né, que não pode faltar, tá bom? E 6 meia argolas assim, ó, de 1 centímetro, tá bom? Nesse caso aqui eu tô usando ouro velho, mas você pode usar a cor que você quiser. O botão, né, pra gente prender depois. Tá? Eu gosto de botar tudo aqui no saquinho, ó, pra não perder, senão a gente depois fica igual uma louca procurando tudo, né? Eu sou assim. Então, gente, olha só. Eu já cortei aqui as minhas partes, né, que vão ser usadas pra fazer, tá bom? Ó.
Cortei do painel. O que que a gente vai fazer? Vai passar uma costurinha de segurança em volta disso tudo aqui para travar esse tecido aqui na manta, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui no TNT com a outra parte do forro, tá bom? Tem uma partezinha do TNT que é mais lisa. Eu gosto de botar essa parte lisa de encontro aqui, ó. Tá? A parte lisa encontro com o avesso do forro, né? Do tecido que a gente vai usar. O gabardinho, ele fica assim, ó, desfiando, tá? O que que você pode fazer? Queimar, selar, né? Com cuidado para não pegar fogo. Aqui essas partezinhas, tá? E você vai conseguir trabalhar com ele normal. Como eu cortei maior, eu gosto de cortar maior, diquinha, ó, tá? Passar a costura de segurança e depois refilar, tá bom? Segura mais também. Então, vou baixar vocês aqui pra gente fazer isso. Gente, quem não tiver paciência, o bom do YouTube, né, é que você pode avançar o vídeo, tá? Eu vou fazer tudo bem devagarinho para atender a todo mundo, tá bom? Ó, então o que que a gente vai fazer agora? A gente vai passar uma costurinha de segurança com um pontinho bem largo aqui em volta, tá? Então, ó, passei a costurinha aqui bem na beiradinha, ó, tá vendo? Tá? Vou deixar aqui, depois eu vou refilar. E vou fazer a mesma coisa aqui. Eu gosto de fazer pelo lado avesso. Dá pra você enxergar, tá bom? Do outro lado aqui. Mas se você não conseguir, você faz pelo lado direito, tá bom? Vocês que deu certinho, ó. Tá vendo? Porque fica uma sombra, porque ela tem essa linha preta aqui, você consegue enxergar, tá? Ó. Agora eu vou refilar isso aqui. Ó, aqui puxou um fiozinho, mas aí eu passei a unha, ó, já voltou pro lugar, tá? Puxa assim com a unha que ele volta pro lugar. Passa em direção do furo, tá? Do furo que puxou, tá bom? Agora aqui, ó, eu posso vir e selar em volta. Eu prefiro fazer assim, tá? Do que selar antes, porque de qualquer maneira a gente vai cortar. E assim, não corta na linha antes não, tá? Corta maior, estrutura, depois você recorta, refila, tá? Uma dica que eu dou também. Ó. Passei aqui. Agora eu vou refilar esse aqui. Com essa chaminha azul aqui, ó. Aqui de baixo é melhor. É só um pouquinho. Ai, queimei. Queimei a mão aqui na linha, ó. Levei um susto. Nem queimou, gente. Foi um susto. É rapidinho, tá? É um pouquinho rapidinho. Ó. Faz até um barulhinho, ó. Vou fazer aqui. Perto do microfone. Tá bom? Então, eu quero que ela fique... Que ela abra assim, ó. Então, meu botão vai ficar aqui e a minha lapela vai ficar aqui. Então, eu vou marcar o meio dos dois lados, tá? Tesoura também, gente, tem que estar molada, tá? Ó, vou marcar o meio do lado de cá também. Tá bom? Aí, de um lado, eu vou colocar a minha lapela. Aqui eu já coloquei o botão. Você pode botar um botão tic-tac, eu botei um botão de imã 14, tá? Então, eu quero que ela fique assim. Então, a minha lapela vai ficar aqui assim, ó. Pra quando eu virar, ela ficar certa, tá bom? Então, aqui eu vou marcar o meio também da lapela. Eu gosto de marcar assim, ó. No meio e cortar. Tá bom?
Assim que eu quero, então é aqui mesmo. Então, eu venho aqui, ó, meio com meio, tá? Meio com meio aqui. E passo uma costurinha de segurança na beiradinha, tá? Pronto. E do lado de cá, a gente vai marcar do pique pra dentro 3 centímetros. No meio, tá? Pique pra dentro 3 centímetros pra colocar o botão da gente, que a gente quer. Ó, vou marcar aqui 3 centímetros, tá no meio. Aqui, ó. E aqui eu vou aplicar o meu botão, vai dar certinho, tá? Então, o meu botão, deixa eu ver como é que é esse. Se é de rebite. Ah, não, meu botão é de chapinha, que eu tenho uns de chapinha e uns de rebite. Ó, então, vou pegar esse botão aqui que é de chapinha, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou pegar um pedacinho de fita crepe. Vou colocar aqui antes 3 centímetros do meio. Então, meu botão vai ficar aqui, ó. Eu vou colocar um pedacinho de... Eu gosto de fazer isso, tá, gente? Pra dar uma reforçada. Um pedacinho de fita crepe aqui no meio. E do lado de cá, eu vou marcar onde que vai ficar o meu botão. Ó. Então, essa bolinha aqui do meio vai ficar na bolinha que eu marquei aqui, tá? E eu vou marcar aqui, ó. Aonde eu vou... Tá dando pra ver? Aqui, ó. Onde eu vou furar, tá? Com cuidado. Vou pegar o meu descosturador. E vou furar aqui. Aqui tá a fita crepe, ó. Vou furar e vou dar uma arrastadinha. Vou furar e vou dar uma arrastadinha. Cuidado, tá, gente? Se vocês não tiverem segurança, faz assim, ó. Tá? Que aí vocês vão ter noção de onde vocês estão cortando. Agora, a gente vai passar aqui, ó, o botão, onde já tá furado. Cuidado nessa hora, pra não puxar fio, tá? Essa hora que é bom pra puxar fio. Ó, não puxou fio. E tá aqui. Aí, eu vou colocar a minha plaquinha aqui. E vou puxar, abrir aqui, ó, pra fora, tá vendo? Pra fora. Ó. Bem apertadinho. E vou pegar outro pedaço de fita crepe e vou colocar por cima. Tá bom? Ó, maiorzinha por cima assim, tá? E vou reservar essa parte, tá bom? Vamos pegar a parte do forro. Agora a gente vai fazer as marcações, tá bom? A gente vai marcar. Então, eu quero que ela fique assim, ó, que aqui fique pra baixo, o bolso vai ficar aqui. Então, a gente vai marcar de cima pra baixo 2,5 centímetros. 3 centímetros. 1 centímetro, que é o intervalo entre a montana dos brincos, o porta-brincos e o porta-anéis. 1,5 centímetro, que é a medida do porta-anéis. Mais 1 centímetro aqui para baixo, que é onde a gente vai colocar o nosso viés, tá? O viés vai ser apoiado aqui, ó. Tá bom? Pode até marcar 1 centímetro aqui, porque depois que você dobrar ele vai ficar com 1 centímetro. Pronto, 1 centímetro. De baixo para cima, a gente vai marcar 11 centímetros, tá? De baixo para cima, 11 centímetros. Pode marcar só aqui e aqui, não precisa fazer uma linha inteira aqui não, tá? Então, como que ficou aqui?
Peraí que tem mais marcação, tá? Mas é depois. Como ficou aqui? 2,5 de cima para baixo. Ó, de cima para baixo, 2,5. 3 aqui pro porta-brincos. 1 centímetro de folga. 1,5 pro porta-anéis. 1 centímetro de folga. E 1 centímetro pro viés, tá? De baixo para cima, 11 centímetros pra gente aplicar o bolso. Tá bom? Vamos lá colocar, então, o nosso porta-brincos. Ó, eu já coloquei o botão Ritas aqui, tá? Eu gosto desse aqui, ouro velho, ó. Tá? Eu gosto desse. Acho que combina super com o botãozinho. Com o botãozinho de... Aqui, ouro velho também, ó. Acho que fica bem bonitinho, tá? Mas você pode botar colorido. Aqui eu botei colorido, ó. Esse aqui eu botei prata e aqui eu botei o laranjinha, tá? Podia ter colocado azul marinho, que para contrastar aqui, mas eu quis colocar o laranjinha, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, aqui é a parte de baixo, aqui é a parte de cima. Eu vou botar aqui em cima dos 3 centímetros, bem coladinho aqui, ó. E vou passar uma costurinha aqui para prender ele, tá bom? Ó. Costurinha de segurança bem na pontinha. E já vou prender o meu outro aqui, ó. Que é o de anéis, tá bom? Cuidado para ele não correr. Aí, aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar esqueci o nome, giz. Um giz. Vou marcar aqui. Vou sujar aqui, ó. E não vou esticar muito não, tá, gente? Vou deixar assim bem folgadinho, ó. E vou marcar aqui aonde eu vou furar, tá? Ó. Ficou a marquinha aqui, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa no outro. Vamos lá. Não estica muito. Pronto. Agora eu vou furar aqui. Eu gosto de furar com descosturador e depois passar o... Vou furar aqui com descostura. Agora eu vou com o agulhão, fazer um furinho maior. Aí eu vou prender aqui atrás o botão Ritas. No caso, a fêmea, né? O macho já tá aqui, tá? Vou prender a fêmea. Vou prender e já volto, tá bom? Com ele preso pra você ver. Pronto, já prendi aqui, ó. Tá? A parte fêmea. Gente, o que que eu faço? Uma diquinha. O que que eu tenho ali perto do meu balancinho? Eu tenho isso aqui, ó, velhinho, velhinho. Já testei um negócio aqui, bem velhinho. O que que eu faço? Eu tenho um macho e uma fêmea aqui. Então, depois que eu prendo, eu venho aqui, ó, e faço teste, assim, ó. Tá vendo? Faço com força mesmo, pra ver se não vai sair. Faço lá no balancinho, né? Ó, tá? A mesma coisa eu fiz aqui no Montana, quando eu prendi, tá bom? Então, eu já tenho isso aqui pronto só pra isso, pra teste. Então, uma diquinha, tá? Ó, vou prender aqui. E aqui. Ficou assim, né? É porque o Montana tá... Tá bom? Agora, a gente vai prender aqui o viés. Ó, tô usando o viés industrial mesmo, tá? E vou cortar aqui um pedacinho de 21 centímetros aqui, ó, sobrando, tá? Tudo cai. Vou dobrar o meio. Dobrar o meio. Então, ele vai ficar com 1 centímetro, certo? Ó, dobrei o meio. Agora, eu vou apoiar em cima aqui desse 1 centímetro que eu marquei aqui depois do porta-anéis. Vou abrir e vou costurar aqui dentro, tá? Com um pezinho de máquina.
pra dentro. Ó, vou costurar aqui, tá? Um pezinho de máquina pra dentro. Pode ser com pontinho largo, 4, tá? Se vocês quiserem fazer isso aqui também e depois prender isso aqui, também pode, tá? Porque ele fica, ó, embarrigado, né? Eu tenho até que apagar, eu apago com borracha, tá? Porque eu marquei com a canetinha. Ó, então ficou assim, ó, aberto, tá? Ó. Por que ficou aberto? Porque a gente vai prender aquelas partezinhas todas de 4. Ó, esqueci de botar a minha etiqueta lá no principal. Depois vocês me lembrem. Como se não é ao vivo, né? Ó, 6 partes dessa e 6 partes dessa. A gente vai fazer a marcação aqui. Perdão, você vai abrir então seu viés assim, ó, deixar ele abertinho. E a gente vai marcar aqui, ó, 2 centímetros daqui pra cá, tá? 2 centímetros. Depois vai marcar 1 centímetro. Depois 1,5. Depois 1. 1,5 de novo. 1. 1,5 de novo. Você vai intercalar de 1,5 em 1 a 1, tá? 1,5 de novo. 1. 1,5 de novo. 1. Então, ó, a gente vai ficar com 6 partes de 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui fica com 2, tá bom? Dá certinho. Então, 2 das extremidades e 1 centímetro para cada partezinha daquela, com intervalos de 1,5 centímetro, tá? Não tem mistério. Agora sim, a gente vai pegar, dobrar isso aqui ao meio e vai encaixar aqui, ó, nesse espacinho de 1 centímetro no primeiro. Da linha para fora, por isso que é importante você costurar com um pezinho de máquina, porque essa linha aqui vai ser a referência onde você vai costurar o seu montana dobradinho. Se você quiser, você pode fechar aqui o montana antes de prender ali. Eu não vou fazer isso não, vou prender direto, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó. A linha vai ser a minha referência para eu prender o meu montana, tá bom? Porque depois que a gente dobrar isso aqui, se a gente botar muito aqui para cima, fica ruim para fechar o viés, tá? Então, ó, vou botar em cima do montana, porque se eu botar antes, ele vai empurrar o meu montana, tá? Então, já vou descer a agulha com a mão, o volante da máquina, vou voltar. Põe um pontinho 5 aí, pontinho largo, tá? Ó, tá vendo? Aqui a linha, ó, é referência para eu colocar o final do meu montana, tá? E vou prender aqui, assim eu vou fazer agora em todos, tá bom? Intervalo de 1,5 centímetro, vou colocar a minha outra partezinha de montana. Você pode ir fazendo direto, ó. Não precisa cortar a linha, tá? Eu faço direto, ó. Vou direitinho, pauso ali, né? Já venho com outro. Esse aqui ficou maiorzinho. Ó. Aí, quando ela empurra, eu venho com uma ferramenta assim, ó, e seguro, tá? Porque ele vai empurrar. Você empurra contra. Pega outro. Olha lá como ficou. Tá vendo? Agora eu vou dobrar aqui, ó, meu viés aqui por cima e vou passar uma costurinha aqui na pontinha. Esse aqui ficou maiorzinho, ó, atrapalha fechar. Se ficar atrapalhando, você corta um pedacinho do montana.
tá? Teve um que ficou maiorzinho, na hora que dobra, ele não fecha aqui completamente, tá? Então, vamos lá. Pontinho. 4 ou 4,5. Bem devagarzinho, tá? Você vai passar aqui por cima de uma resistência, né? Que é o montana, né? Se você tiver com máquina doméstica, mais devagar ainda. Dá pra fazer na doméstica, tá, gente? É só você conhecer sua máquina, usar a agulha certa. Eu adoro trabalhar com agulhão. Agulhão salva a minha vida. Tem gente que gosta de espátula de unha, eu me adaptei bem com agulhão. Ó, tá? Ficou assim. Agora eu vou tirar esse restinho aqui. Vamos pro bolso. Mas antes eu já vou prender a minha etiqueta aqui, ó. Então, eu quero que fique assim, certo? Então, vou prender minha etiqueta aqui, tá bom? Lado de cá. Que ela é bandeirinha, mas ela é aquela bandeirinha que vai ficar pra dentro, né? Ó, quando eu fizer isso, ela vai ficar aqui, tá? Pronto, antes que eu esqueça. Agora, vamos pegar o bolso. O bolso, eu gosto de pegar o bolso e prender aqui no forro, ó. Ele não tá recortado ainda, tá vendo? Eu pego o forro um pouquinho maior, prendo aqui. Vou costurar em volta, tá? Depois eu refilo. Tudo eu corto maior, gente. Depois refilo. Tudo, 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 tudo. Sou bem enjoadinha. Não corto nada a conta. Porque maior você pode cortar, e a conta vai emendar? Né? É meio ruim, né? Vai ser meio difícil emendar. Então, são diquinhas que eu dou aí da minha rotina, né? Aí vocês fazem aí como vocês acharem melhor, tá bom? Então, ó, já prendi aqui meu bolsinho no meu tecido e vou refilar. Pronto. Refiladinho. Tá? Agora eu vou pegar o meu zíper. O zíper aqui tem acho que 24 centímetros, tá? E um pedacinho aqui de viés. Vou dobrar o meio viés. Dobrei o meio, bem bonitão. Vou colocar aqui, ó, beiradinha com beiradinha. E vou passar uma costura bem na beiradinha também, tá? Ficou assim aberto. Vou pegar o meu plástico. Eu gosto de colocar, gente, uma etiquetinha assim, ó, com a informação do meu ateliê, tá? Já tem aquela ali, que fica bonitinha por fora, mas aqui tem o meu WhatsApp. Então, eu gosto de ter essa etiqueta aqui. Eu deixo ela aqui, ó, ponto de bala. E venho aqui com o meu plástico cristal. Cristal não, esse aqui é leitoso, né? Coloco aqui, empurro aqui na dobra. Coloco beiradinha com beiradinha do viés,
tá? É importante você encaixar ele aqui, mas que o viés fique batendo lá, tá? Pontinho 4. Ó, aí eu vou colocar minha etiqueta aqui, que eu gosto que ela fique aqui. Ó. Vou passando aqui. Gente, eu trabalho aqui no ateliê, basicamente, com 4 cores de linha. Tá, ó. Ficou assim. Tá dando pra ver? Tá bom? Quais são elas? Caramelo, que é essa que eu tô usando aqui, que eu uso para estampados, tá? Branco, para quando a coisa é muito branca, preto e bege clarinho. Mas assim, o que eu mais uso é preto e caramelo, tá? São as coringas que eu uso para tudo. Ó, vou pegar aqui, vou botar mais ou menos aqui onde eu quero que fique uma etiqueta aqui no bolso, ó. Quero que fique com essa distância aqui, porque aqui vai passar o viés. Vou encaixar cá em cima, ó. Tá bom? E vou passar uma costura aqui em cima de segurança também, tá? Costurinha de segurança aqui em cima. Prendendo o bolso, o elástico, ó, o zíper no bolso. Ó, ficou assim, agora a gente vai passar aqui. Mas primeiro eu vou passar um viés aqui em cima. Cortar também, ó, com tamaninho aqui. Vou dobrar. Ah, outra coisa que eu vou falar pra vocês. Aqui, eu só passo essa costurinha aqui. Eu não passo costura aqui não, porque eu acho que fica aqui tão bonitinho o canalzinho pro zíper passar, olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma pronta. Olha, ele fica tão bonitinho assim, ó. Tá vendo? Ó. Passa numa boa. Fica aqui. Eu gosto desse espacinho que fica aqui. Enfim, gosto. Vou pegar o meu viés, vou encaixar aqui. E vou passar uma costurinha aqui, tá? Prendendo esse viés no bolso. Vou fazer o acabamento aqui do zíper, tá? Bota bem bonitinho. Mantém a mesma distância para tudo, para ele ficar bem bonito. Ficou assim, tá bom? Agora vamos passar o nosso cursor. Daqui para cá, né? Direita para esquerda. E botar ele, deixar ele aqui no meio, tá? Ó, deixa ele aqui no meio. Agora sim, a gente vai passar uma costura aqui em volta de tudo, tá bom? Ajeita. E prende todo mundo aqui. Agora sim a gente vai refilar, tá bom? Vamos refilar. Ficou assim, ó. Tá? A gente vai aqui nessa marcação de 11 centímetros de baixo para cima, vai prender aqui. E vai costurar aqui em volta. Ó, dá certinho, tá? Olha, meninas, ficou assim. Tá bom? E agora a gente vai pegar
A nossa parte principal já tá pronta. E essa parte aqui, ó, do botão fica pra cima, pra cá, ó, tá? Pra onde tá o montando. Então, ó, já sei que vai ficar assim, porque quando eu for fechar, o bolsinho tá aqui, né? Ele abre assim, a corrente vai cair pra cá. Então, ele tem que fechar assim, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos prender com os nossos ajudantes, né? Que são os... Eu gosto de prender primeiro os cantos, tá? Aqui agora, como a gente vai fechar aqui, não precisa, mas quando você for passar o viés, eu te aconselho a tirar aqui esse botão, soltar, passar e depois botar de novo no lugar, tá bom? Então, ó, essa aqui é a minha parte da frente, eu vou começar aqui por trás. Passar uma costurinha também, não precisa ser, pode ser meio pezinho de máquina, tá? Aqui, meio pezinho de máquina. Ó, vou abrir aqui porque faz um calombinho, então vou abrir meio pezinho de máquina, tá? Bota pra lá de novo. Meio pezinho, gente. Que depois a gente vai vir com o viés, tá? Tem que dar uma olhada na minha bobina, que eu acho que tá acabando. Ó. Prende um no outro, agora a gente vai passar o viés, tá bom? Tira as rebarbinhas. O viés, eu gosto de fazer como? Dobrar, abrir uma beiradinha só, dobrar aqui 2 centímetros, 1,5 centímetros, tá vendo? Aqui, dobrei aqui, ó. Eu gosto de colocar aqui, um pouquinho depois do viés aqui de cima, prendo. Mas eu não vou começar a costurar aqui, vou começar a costurar aqui, ó. Uns 5 centímetros depois aqui, uns 4 centímetros depois aqui, tá? Aí vou costurar bem na valinha, nessa valinha aqui do viés, tá bom? Onde eu abri, tá? Gosto de prender aqui, ó, nas partes arredondadas, com cuidado, pra ficar bem bonitão. Não puxa, não estica, só vai dirigindo ele pra onde ele tem que ir, tá bom? Aí, ó, já tô chegando lá, certo? Vou parar também 4, 5 centímetros antes. Vou dar um retrocesso. Vou ver onde começou o meu outro aqui. Vou cortar ele aqui, nesse tamanho, sobrando também, 1,5 centímetros, tá? Ó, 2 centímetros, 1,5 centímetros. Assim. Aí eu vou juntar aqui, vou dobrar, pra ele ficar pertinho aqui um do outro, ó. É assim que eu faço, tá? Tem gente que faz enviesado, eu faço assim, eu acho que é mais prático. É o jeito que eu me adaptei melhor, que eu gosto mais, fica bonitinho. Vou mostrar pra vocês. Vou botar retinho aqui, ficou torto. Ó, o que eu vou fazer agora? Ficou assim, né? Ó, vou juntar aqui essas duas partes, botar um... Vou segurar bem forte aqui, ó, vou puxar e vou costurar bem aqui na dobrinha que eu fiz, tá? Não fiz uma dobrinha? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não quero esticar. Não ficou uma dobrinha aqui, ó? Eu vou costurar aqui, nessa dobrinha, tá? Com pontinho pequeno. Bota lá no 3, no 2,5, costura aqui. Agora, ó, costurei. Ficou assim, certo? Aí eu vou abrir aqui, ó. E vou vir da onde eu parei e vou costurar até onde eu comecei aqui, tá bom? Vou aumentar o ponto.
E vou fechar essa parte que ficou aberta, tá? Ó. Tá vendo? Agora, eu vou dobrar essa partezinha aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Dobrar aqui pra dentro. E vou cortar essa linha aqui e... Tá vendo que tem uma linha aqui? Vou cortar ela e vou dar uma seladinha. Eu tô selando porque eu tô costurando com linha de nylon 60, tá? Agora, a gente vai virar aqui, ó. Eu gosto de fazer como? Virar primeiro as beiradinhas aqui, os cantinhos, ó. Ajeitar. Ajeitar. Agora eu volto pro lado certo aqui, ó. Coloco no cantinho, em cima da linha de baixo, da linha que eu costurei, e coloco os meus prendedores. Primeiro nos cantinhos. Ah, é assim que é o certo? Não sei, é assim que eu faço. Puxo um pouquinho, dobro. Não puxa muito não, tá? Não você tira ele do lugar aqui, quando você passar a costura, ele vai passar fora do viés. O cantinho é o mais chatinho, por isso que eu gosto de fazer ele primeiro. Aí agora, com a referência aqui do cantinho, eu vou dobrar o meu viés todo, tá? E vou prender aqui com o meu prendedorzinho. Ó, coloco tudo. Agora eu vou costurar, começar a costurar daqui da emenda, no comecinho da emenda, um pouquinho antes da emenda em diante, tá? Vou pegar aqui meu ajudador. Vocês não vão acreditar, saiu aqui, ó. Não vou deixar, não vou continuar. Ó, acontece nas melhores famílias, tá vendo que saiu aqui? Vou desmanchar. Vou desmanchar como? Vou desmanchar. Ainda bem que é a parte que fica pra trás. Porque eu vou dar um nozinho, tá? Vou desmanchar assim, ó, ponto por ponto. Não vou cortar, não. Olha que feio que ia ficar aqui atrás, ó. Tá vendo? Não pode. Se não te incomodar, costura, como diz minha amiga Dani, não é para estressar, é para alegrar. Vou manchar até aqui um pouquinho acima aqui da curva. Ó, eu vou puxar a linha da frente para trás e vou dar um nozinho, tá? Um nozinho, 2 nozinhos. Aí eu vou cortar. Passar aqui, ó. E vou começar a costurar daqui. Vou puxar aqui bastante puxar minha linha de baixo. Eu vou fazer a mesma coisa agora. Puxar aqui uma linhona bem grande aqui. Vou botar minha agulha bem no furinho, que já tava. Segura aqui, ó, tá? Pronto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu troquei meus óculos. Então, eu tô em adaptação. Por isso que saiu ali do lugar. Ó.
E o acabamento ficou assim. Então, meninas, ó, lá onde eu parei e continuei, eu vou pegar os 2 fios aqui e vou amarrar, tá bom? E vai ficar bonitinho o meu acabamento, tá? Ó. Vou mostrar pra vocês. Que aí não fica aquela linha embolada feiosa, tá? Vai ver que tem um acabamento aqui, só se colocar a lupa, tá? Ó, do lado de cá ficou bonitinho, tá? Aqui e do lado de cá também não aparece, tá? O meu acabamento fica assim, ó, não é uma coisa que me incomoda, tá? Ó. Eu gosto, tá? Se você quiser fazer com a linha vermelha, eu faço com a caramelo mesmo. Pra mim não faz diferença não, tá? Então, terminamos nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Em breve vai ter a aula da frasqueira, que eu vou mostrar pra vocês. Olha, que linda que ficou. Então, fica um bolso aqui pra colocar. Um bolso aqui pra colocar as correntes, né? Aqui você prende as correntes e descansa elas aqui dentro. E aqui o bolso de anéis e o bolso de brincos, tá bom? Você fecha ela aqui, ó. E a minha etiquetinha tá aqui. Não ficou linda, gente? Eu amei. Todas essas são de lá, da 2 Limões Tecidos. Então, todas essas. Aí você pode, ó, essa aqui eu cortei aqui, tá vendo? Fiz aqui, ó. Essa aqui eu fiz assim, uma pontinha, você pode cortar arredondado. Você pode criar, tá bom? E a próxima aulinha vai ser da frasqueira, tá? Essa aqui eu fiz com divisórias dentro. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui? Tem divisórias dentro. As outras eu não coloquei. Não faz muita diferença não, tá? Se fosse pra mim, eu preferia sem as divisórias. Pra eu usar, ó. Tá? Toda forrada, com material impermeável. Viés boneon. Tem a alça. Alça bem presinha aqui, ó. Tá? Bem presinha. Tá? Essa aqui eu fiz com nylon emborrachado, mas as outras eu fiz com bagum. Eu acho que o bagum fica melhor porque ele dá mais estrutura na peça, tá? Eu prefiro o bagum para fazer essa peça. Linda, né? Então, meninas, obrigada. Ai, minha mãozona na frente. Obrigada, tá? Então, vão lá na 2 Limões, comprem os painéis que são super em conta. Esse painel aqui, acho que na promoção que ela tá fazendo agora, tipo, sai 4 e pouco para fazer cada uma dessas. Então, assim, é muito em conta, tá? Mas esse valor é para hoje, tá? No dia que eu tô gravando o vídeo, né? Que ela vai fazer a live ainda, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada pela audiência, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, tá bom? Para me dar mais engajamento e eu fazer mais vídeos como esses para vocês, tá bom? Um beijo. Tchau.